Vamos ouvir a palavra de Deus com o título 3 Aspectos da Salvação. Capítulo 2 da Carta de Paulo aos Efésios, versículos 8 a 10. Nessa passagem bíblica, muito conhecida de todos os leitores da Bíblia e muito citada dos púlpitos, está escrito o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Repetindo, porque pela graça sois salvos. Prezado ouvinte, esta palavra salvação, ela tem vários sentidos. Podemos entendê-la num sentido material, secular, como também na Bíblia Sagrada se aplica a salvação das nossas almas. Um pai que segura com força seu filho para livrá-lo de um acidente de automóvel, na verdade salvou a vida do seu filho. É um sentido da palavra salvação, escapou da morte. Algumas pessoas chegam a usar esse termo nasceu de novo, porque o acidente poderia dar-se da forma como a criança estava se encaminhando. Mas quando falamos de salvação na Bíblia Sagrada, nós queremos dizer algo mais elevado, porque da maneira como um pai pode livrar o seu filho de um acidente de automóvel, Deus se interferiu em nosso favor e pelo seu muito amor que tem para conosco, mandou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para se tornar o nosso Salvador. E você perguntará, salvar do quê? Salvar do pecado, salvar da culpa do pecado, salvar da condenação do pecado. E o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 8 em diante, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aqui estão, nos versículos 8 a 10 de 1 João, capítulo 4, a prova do inefável amor de Deus para nos livrar. Considerando que o castigo para o pecado, de acordo com Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, e a palavra morte tem o sentido de separação de Deus, esta separação perdurará por toda a eternidade quando o pecado não é perdoado. E sempre que o pecado não é perdoado, não é porque Deus não queira fazê-lo, mas porque há uma recusa por parte do homem. Então nós encontramos no Novo Testamento, certa ocasião, um homem que estava muito angustiado, prevendo sua morte pelas autoridades, e ele então queria se antecipar para não sofrer o vexame de ser conduzido à morte e servir de espetáculo para pessoas. Ele pegou a espada para se matar, quando Paulo e Silas, que estavam prisioneiros por causa do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo,
deu um brado: não te faças nenhum mal. Ele sentiu-se perdido e fez uma pergunta muito importante que a Bíblia registra em Atos 16:30: Senhores, que devo fazer para me salvar? Ora, uma pessoa que levanta uma pergunta que hei de fazer para me salvar, obviamente, é uma pessoa perdida. E Paulo e Silas responderam taxativamente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Então, salvação não requer apenas a ação de Deus, mas também a nossa resposta. E como anunciamos o título desta mensagem, há basicamente 3 aspectos da salvação de Deus. Para os estudiosos da Bíblia, essas palavras não são desconhecidas, mas há muitos que, embora leiam a Bíblia, não sabem o sentido das palavras justificação, santificação e glorificação. Às vezes podem testemunhar: eu sou salvo. Você salvo do quê? Você foi salvo do poder do pecado. Você está sendo salvo da culpa do pecado e você será salvo da condenação do pecado. Então, quando falamos a respeito desses 3 aspectos da salvação, justificação, santificação e glorificação, fala daquilo que Cristo realizou por nós quando dizemos: eu fui salvo. Justificação é o livramento da punição do pecado. Se nós dizemos que o salário do pecado é a morte, que significa a separação eterna de Deus, além da morte física, então, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, nós dizemos que ele é uma pessoa justificada, porque está livre da punição ou da condenação do pecado. Foi isto que Paulo disse quando em Romanos 8:1 escreveu: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Sou uma pessoa justificada, quitada dos meus pecados, não porque eu tenha pago meus pecados, mas porque Cristo pagou por mim e me pôs livre da condenação. Então, quando uma pessoa aceita Cristo em sua vida, ela se torna absolutamente livre das punições do pecado e da morte espiritual. Morte espiritual significa a pessoa viver fisicamente, mas estar afastada de Deus pelo seu pecado. Paulo declara então no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1: ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Não é morte física, mas a morte, separação de Deus na vida presente. E as punições pelos pecados do passado e as referentes aos pecados que ainda praticamos hoje foi paga ou foram pagas pela morte de Cristo na cruz. João, o apóstolo, escreveu: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra indica pagamento, quitação dos nossos pecados. A segunda palavra,
santificação é o livramento progressivo de um crente do poder do pecado. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a pessoa se sente livre da atração do poder do pecado que subjuga uma pessoa e que a torna uma pessoa viciada em determinados campos impróprios para ele próprio e para a sua vida espiritual. E a respeito, o apóstolo Paulo aconselha em 1 Tessalonicenses 5:23: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que o cristão amadureça e se assemelhe a Cristo e fique livre do controle do pecado na sua vida. Mas se o crente pecar involuntariamente, por causa da sua natureza caída, Deus fez a provisão. Diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9: se lhe confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Deus nos mandou o Espírito Santo quando Jesus subiu ao céu para nos ajudar nesse processo de santificação. E aquele que profere o nome de Cristo aparte-se de toda a iniquidade. E por fim nós temos a palavra glorificação. É o livramento final da presença do pecado que Deus dá aos cristãos. A glorificação não se dará antes de o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E acerca do assunto, o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 em diante. Ele então aponta o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui está então a promessa que temos na Bíblia Sagrada, e ele continua dizendo: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a vitória
que nós chamamos a glorificação. Enquanto vivermos aqui, estaremos sempre na presença do pecado. No entanto, aqueles que um dia creram em Cristo estarão completamente livres desta situação. E a atitude pessoal para com a ação de Deus é de extrema importância na salvação. Qual a sua ação, você perguntará? Que atitude é esta minha que devo tomar? Capítulo 1, versículo 12 de João, declara: a todos os que o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes Deus o direito de serem chamados filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aí está a glorificação, grande amor de Deus, concedido a nós pecadores, que fôssemos chamados seus filhos. E você pode perguntar, talvez, mas não são todos os homens filhos de Deus? Não. Somos todos criaturas de Deus. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Somos criaturas, mas um dia na vida somos convidados para seguir, para aceitar a soberania, o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida, aceitá-lo como Salvador. E diz o texto então: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É a glorificação do crente, que terá um corpo glorificado, imortalizado, incorruptível, como o corpo de Jesus Cristo quando ressuscitou dos mortos. Repetindo, 3 aspectos da salvação: justificação, santificação e glorificação. O oferecimento é de Deus para nós. Aceitemos.